A mensagem dessa noite chama Gays na Igreja. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Qual é, geralmente, a maior defesa que a maior parte dos homossexuais fazem? Meu celular está ali, pega ali para mim. Qual é? É ou não é? Nasci assim. Eu nasci assim. Eu já nasci desse jeito. Eu nasci desse jeito. E Deus me fez assim. Se o cara é crente, né, ou se ele tem alguma espiritualidade, como que ele vai crer? Deus me fez desse jeito. Mas se ele não crê em nada, se ele é ateu, ele vai falar: eu nasci desse jeito. Deus me fez assim. Quem aqui entende que se você chegar no Couto Pereira 6:30 da tarde, depois do Atletiba, que geralmente começa às 4 e termina às 6, o Bruno me falou, né? Se você chegar às 6:30 da tarde lá, no domingo, depois do Atletiba, quem aqui entende que se você chegar a essa hora lá, você não vai encontrar um jogo? Você entende isso? Se você sair da sua casa e você for para o estádio Couto Pereira, que é o estádio do Coxa, e você chegar lá às 6:30 da tarde e o jogo é 4 horas, você não vai encontrar um jogo lá. O que você vai encontrar a hora que você chegar lá? Uma garela. Você vai encontrar uma galera louca, pode ser. Você pode encontrar muita sujeira lá. Talvez você encontre gente saindo do estádio. Você vai encontrar talvez um monte de papel no chão, um monte de latinha no chão. É ou não é? Um monte de bituca. Xepa, né? Chama de xepa. Se você nunca, presta atenção, se você nunca foi num jogo de futebol na vida, mas você chegar lá 6:30 da tarde e encontrar tudo daquele jeito, você vai achar que aquilo é um jogo? Não, você não vai achar que aquilo é um jogo. Você não vai achar que aquela sujeira é um jogo. Ninguém compra ingresso para chegar no final e perder o jogo. A gente precisa entender que todos nós aqui chegamos no final da festa. Quando a gente chegou aqui, a festa já tinha acabado faz tempo. Tá tudo sujo. O time não está mais em campo. O dono da festa não está mais em campo. Mas muitas vezes a gente acha que isso aqui é a festa. Uma criança que nasce depois da briga entre Adão e Deus e vê o mundo no estado que está, acha que Deus nos fez para vivermos brigado com Ele, sofrendo. Porque depois da briga entre Deus e Adão, que foi causado por Adão, não por Deus, tudo ficou muito diferente. Por quê? Porque aquele que engenhou, aquele que planejou, que arquitetou esse planeta e que sabe fazer ele funcionar, e que criou o homem e sabe fazer o homem funcionar, ele não está mais aqui. Porque Adão, que foi criado por ele, brigou com ele. E impossibilitou essa relação de acontecer. Então quando você chega aqui, quando você nasce depois da briga entre Adão e Deus, você chega no fim da festa. Mas você pode achar que a festa está acontecendo e que Deus fez as coisas do jeito que elas são. A não ser que o cara entenda, a não ser que esse bebê, quando ele crescer, ele entenda pelo Espírito Santo que, em primeiro lugar, ele chegou no final da festa. Segundo lugar, ele chegou depois de uma briga. Em terceiro lugar, aquilo ali não é a festa. E ela já acabou faz tempo. Que pessoa
que depois de nascer, vai pensar que Deus fez o mundo aqui desse jeito. É uma pessoa que não teve a revelação da face de Deus. Uma pessoa que nasce depois da queda, depois do pecado, depois da briga entre Adão e Deus, e acha que Deus fez o mundo desse jeito, ela acha que Deus fez o mundo desse jeito que a gente vê, porque ela não teve uma revelação do rosto de Deus. Ela não teve uma revelação da face de Deus, da bondade de Deus, do semblante de Deus, do coração de Deus. Qual que é o problema disso? O problema é que depois que a gente nasce, a gente olha para tudo do jeito que está, a impressão que a gente tem de Deus é que Ele é o Deus do caos. Porque isso aqui está um caos, esse mundo está caótico, está uma desgraça só. Metade do mundo está em depressão, metade do mundo está em guerra, por causa de dinheiro, por causa disso, por causa daquilo, o país está em corrupção. O Lucas falou, estima-se que 16 bilhões de reais foram desviados por pessoas que a maioria está no nosso governo. E tem gente morrendo porque não tem água para beber no sertão do Nordeste. E tem gente morrendo porque tem uma fila imensurável para receber atendimento médico no Sistema Único de Saúde. Esse mundo está um caos, sem falar quando a gente olha lá para o Oriente. Você pode falar com o pessoal da Mais, para ouvir as notícias de como as coisas estão funcionando no Oriente Médio. Quando você nasce depois da briga entre Deus e Adão, e você olha para cá, você acha que o Deus que criou isso aqui é o Deus do caos, porque isso aqui está um caos. Qual é, talvez, o principal posicionamento que a igreja tem que fazer a respeito do mundo? O versículo que a gente leu fala o quê? Viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Então quando você nasce, você vê que isso aqui está uma desgraça, e você lê na Bíblia que o Deus que fez isso aqui achou que isso aqui era muito bom. Então você acha que Ele é tenebroso. Qual será o principal anúncio da igreja? Qual deve ser o principal pronunciamento da igreja? Na minha opinião, talvez o principal anúncio da igreja, que a igreja tem que fazer acerca do mundo é: ele não foi criado para ser desse jeito. E ele não foi criado desse jeito. Mas eu só consigo dizer ele não foi criado para ser desse jeito, eu só consigo falar que ele não foi feito desse jeito, se eu vi o jeito que ele foi feito para ser. E se eu vi quem é aquele que fez isso aqui. Isso se chama fé. Sem fé eu não consigo entender que Deus não fez o mundo para ser desse jeito. Eu acho que Ele fez assim mesmo. E eu acho que Ele é muito ruim. Porque para Ele ser bom é desse jeito. Quando a gente enxerga o rosto do Deus Pai, sorrindo com todo amor, em contraste com o choro e a desgraça que a metade do mundo vive, não tem como a gente achar que foi o mesmo Deus que fez tudo isso aqui. Quando você olha para Deus, você vê o rosto dele, você vê o sorriso dele, você vê a beleza dele, você vê a santidade dele, você vê o amor dele, a alegria dele, a graça dele, a bondade, a disposição de matar o próprio filho por amor a mim. E você olha para cá, você não acha que ele fez isso aqui. E você nem acha que existe alguém assim, a não ser que você veja ele de verdade. Talvez você escute um discurso cristão, Deus é amor, mas aí você olha para o mundo, está tudo uma desgraça. Se você não tiver o entendimento da graça de Deus, se você não tiver a revelação disso, se você não experimentar fé, você não vai conseguir entender que Deus não fez do jeito que está, e que Ele não é do jeito que está isso aqui. Mas quando você consegue ver a bondade de Deus, a face de Deus, o amor de Deus, como Ele é um Pai bom, amoroso, talvez diferente do seu, você entende que não estava desse jeito quando Ele fez. Como que o nosso mundo vê Deus hoje? Será que o nosso mundo vê Deus como Bolsonaro? Ou será que o nosso mundo vê Deus como a Madre Teresa de Calcutá, que abriu mão de todos os seus direitos para servir gente que não tinha nada para dar para ela em troca? A gente canta uma música aqui na igreja, que uma parte fala assim: e o mundo clama, mostra-nos o Pai. Essa é a pergunta que o mundo está fazendo. Quem é que botou eu nessa bagaça aqui? Quem foi que me criou?
E aí quando a gente trata de homossexualidade, geralmente o pensamento, a resposta é: foi Deus que me fez assim. Por que Deus me odeia? Por que eu sinto desse jeito? Por que é um vazio imenso? Por que não existe satisfação? Por que é tanto sofrimento? Gente, o nosso Deus, o Pai de Jesus Cristo, que criou esse mundo, Ele fez esse mundo para os seus filhos amados. Ele não fez esse mundo para estar do jeito que está. Mas esses filhos brigaram com o seu pai, destruíram a si mesmo e tudo que o pai fez de tão bom. Os filhos de Deus se rebelaram contra o pai, destruíram a si mesmos e destruíram todo esse mundo. E quando você nasceu já estava desse jeito. Não foi Deus que fez isso aqui desse jeito. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5. Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como que o pecado entrou no mundo, como que a morte entrou no mundo, como que a desgraça entrou no mundo, como todo tipo de sofrimento entrou no mundo? Através do pecado de um homem chamado Adão. Deus fez de um jeito, Adão foi lá e mudou tudo, ele deturpou tudo. Mas olha Romanos capítulo 5, versículos 17 e versículo 18. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. O verso 17 fala: reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Deus não fez o mundo do jeito que está, o homem fez o mundo ficar do jeito que está. O homem estragou o mundo. O homem estragou a relação com Deus, mas a palavra de Deus fala para nós assim, que embora a morte estivesse reinando aqui, por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos reinar nessa vida, através de Jesus. Então o pecado entrou no mundo, e todo mundo pecou, e ninguém consegue mais ver a face gloriosa de Deus. Ninguém mais consegue ver que Deus é bom, porque tudo que a gente vê é o que está à nossa volta. Os meus conselheiros, os meus mentores e os meus amigos estudiosos da área de sexualidade nunca encontraram, nem psicólogos que eu conheço, nunca encontraram um registro, um artigo científico, oficial, comprovando de que alguém nasce gay. Tudo que se tem é boato e conversa. Isso é tudo que a gente tem. Não tem nenhuma comprovação, nenhum artigo científico oficial que fala isso. Porém, mesmo que todos os seres humanos tivessem nascido gay depois da queda, Jesus no seu sacrifício resolveria tudo isso. Simples assim. Você nasceu gay? Eu nasci idiota. Jesus resolve isso. Você nasceu gay? Eu nasci rebelde, eu nasci odiando. Quem aqui nunca brigou com seus pais? Brigou por quê? Porque você já nasceu rebelde. O pecado da homossexualidade não é o pior pecado que tem, não. E não é o único pecado. Se você acha que você nasceu com ele, não é o único com o qual você nasceu, não. Você nasceu com a capacidade de fazer um tanto de desgraça. Você nasceu gay, tem gente que nasceu mentiroso. Você nasceu cobiçando. Você passa a sua vida inteira lutando contra a sua carne maldita, porque você quer roubar o outro, porque você quer passar a perna no outro. Tem gente que nasceu com coisa muito pior do que isso aí, tá? E eu não estou menosprezando o sofrimento de quem luta para lidar com os seus conflitos na área da sexualidade. Eu só estou dizendo que não existe, já que não existe nada melhor do que nenhum pecado melhor que o outro, nenhum pecado pior que o outro, então está tudo no mesmo nível. E ao mesmo tempo que está tudo no mesmo nível, e a morte reinou nesse mundo, através do sacrifício de Jesus, a vida reina em nós. E nós podemos reinar em vida. Não importa se você acha que você nasceu assim ou você não nasceu assim. Por quê? Porque ele morreu por um mundo fedendo morte.
Jesus morreu por um mundo fedendo morte. Com carniça, com abutre, fedorento. Jesus morreu por esse mundo. Então, se você está em Jesus, você tem a graça para reinar sobre todo tipo de pecado nessa vida. Você pode ter chegado gay, mas em Cristo você é um filho do Pai, você é um rei livre. Por quê? Porque nós somos sacerdócio real. Nós somos seu reino, nós somos seus filhos. Não importa o jeito que nós chegamos. O que importa é se nós cremos em Jesus ou não cremos em Jesus. Se nós recebemos o amor de Jesus ou não recebemos esse amor de Jesus. Porque o resto é resto. Só existe 2 tipos de gente na face da terra. Quem recebe esse amor, quem não recebe esse amor. Não interessa o seu comportamento. Por quê? Porque Deus não nos olha segundo as nossas obras mais. Ele nos olha na perspectiva da graça. Quem recebe meu filho recebe a salvação e a remissão dos pecados. Quem não recebe está em rebelião e precisa entender que existe reconciliação através do sangue de Jesus. Não é porque amar a Deus com todo o coração, estou falando para você que tem conflito na área de sexualidade, e para todo mundo também. Mas não é porque amar a Deus com todo o seu coração não é natural ainda, que você não nasceu para isso. E que a tua identidade não é ser um filho de Deus. Vou falar de novo. Não é porque amar a Deus com todo o seu coração não é natural ainda, que você não nasceu para isso. Não é porque não é natural que você não nasceu para fazer isso. Não é natural ainda. Mas não significa que não seja isso que a gente foi feito para ser. Eu vou ler aqui para vocês uma conversa que eu tive no WhatsApp essa semana. Sem revelar o remetente. Porque foi o momento da inspiração, que aí eu vou ler a conversa. Tem uns aconselhamentos na internet que é melhor que as pregações. Eu falo, meu Deus, foi eu que falei isso. Eu sei que existem barreiras e por isso nós não somos naturais naquilo que queremos ser. Mas há coisas que fazem parte da nossa identidade, mas mesmo assim precisam ser construídas. Eu sou pastor, mas eu nem sempre soube pregar, nem aconselhar. Mas eu sou isso. Eu sou um pastor. E eu nasci para ser isso. E eu nasci para ser isso. Do mesmo jeito que o diabo fala para mim que eu não vou conseguir, porque tem muita coisa que eu preciso mudar. Ele diz que eu não vou conseguir ser aquilo que eu nasci para ser. Eu tive que lutar para me tornar natural naquilo que Deus sempre teve para mim. Grava isso. Eu tive que lutar para me tornar natural naquilo que Deus sempre teve para mim. E você tem que lutar para se tornar natural com o Espírito Santo naquilo que você nasceu para ser. Você luta junto com o Espírito para ser natural na sua identidade em Deus. Não é porque você não faz algo com naturalidade ainda que você não nasceu para aquilo. Eu postei isso aqui no Facebook. Você não nasceu para andar. Desculpa, você nasceu para andar. Você nasceu para sentir sabores diferentes. Você nasceu para falar, para entender. Mas quando você nasce, você não sabe nem engatinhar. Você só sente o gosto de leite da sua mãe e você só chora. E eu garanto que você não entende nada. Paciência, continue tentando. Por quê? Porque a gente acha que aquilo que Deus fez a gente para ser, a gente não pode ter dificuldade. A gente acha que a gente tem que ser aquilo que a gente sente. A gente tem que ser aquilo que parece que, assim, que é mais fácil fazer. Mas a gente tem que entender que a gente nasceu depois de uma briga. E que a grande mensagem do Evangelho é: você não nasceu para ser assim, é por isso que você está sofrendo. Mas no processo de volta para o seu relacionamento com o Pai, e você descobrir quem você é, vai ter um trajeto em que você vai ter que suar. Mas que vai chegar um momento que você vai se encontrar com quem você realmente é. E que as coisas vão se tornar naturais. Eu vou ler aqui agora uma entrevista confidencial com um homossexual. Para lançar um livro, né? Entrevista confidencial com um homossexual. Eu perguntei para uma pessoa, eu falei assim: você sempre soube que Deus não tinha te feito desse jeito? Um cara cristão. Ou você achou por algum tempo em que Deus tinha te feito assim? E aí a pessoa falou assim: eu tive várias fases. A primeira fase foi uma fase de negação. Eu negava que isso estava acontecendo comigo.
Eu percebia que eu era diferente dos outros piás. E eu tentava me adaptar, mas eu não conseguia. A segunda fase é, eu pensava, Deus deve me ter feito assim. E foi o período que eu via relatos de gays e relacionamentos em nome do amor de Deus. Está ligado à igreja metropolitana, à igreja gay. Então, o primeiro período é, não, como é que é? É negação, não, eu não sou assim, não é possível, eu não me encaixo, eu não funciono, eu não acredito que eu sou assim. Esse foi o primeiro período. Segundo período, eu acho que Deus me ama mesmo assim, Deus me fez assim, Ele me ama mesmo assim. Terceiro período, quando eu conheci a Cristo, veio uma maior compreensão de que Ele não me fez gay, e que as circunstâncias da vida, que são abuso, rejeição e paternidade distorcida, foram coisas Mesmo tendo esse conhecimento, eu tentei ser gay e cristão. E percebi que não poderia servir dois senhores. Foi o período em que eu larguei os betes de vez, o qual tive a minha primeira relação sexual. Então o cara vivia o conflito interior, só que ele não tinha coragem ainda de mergulhar na vida gay. Aí no segundo, aí ele negava, não, eu não sou assim, não é possível, eu não me encaixo. O segundo momento, não, eu acho que Deus me fez assim mesmo, e Ele me ama desse jeito. E aí ele foi para a igreja gay. E aí depois, num terceiro momento um quarto momento é o que eu vivo hoje. Respeito o meu passado, recebi perdão por essa trajetória de erro, conheço realmente a pessoa de Cristo, do Pai e do Espírito Santo. O que fez toda a diferença está fazendo é a compreensão de que eu não sou vítima do que ocorreu. O que aconteceu, aconteceu. Em algumas decisões e responsabilidade foi minha mesmo. Não ter alguém no início para caminhar na fé comigo ou me orientar fez a diferença. Prestar contas, conversar, desabafar, coisas que depois de 15 anos eu tive como experimentar. Então essa pessoa, esse nosso irmão em Cristo, ele descreveu 4 fases dele. Primeira fase é a fase de negação, não é possível que eu sou assim. Segunda fase é a fase de aceitação, não, eu sou assim mesmo. E foi Deus que me fez. A terceira fase é uma fase de uma tentativa de arrependimento. Foi o primeiro arrependimento, mas foi a desistência. Onde a maior parte dos nossos irmãos ficam. Eles têm uma experiência com Cristo, têm uma experiência de fé, e aí eles passam aquele momento de arrependimento. Não, eu vou deixar isso aqui. Só que aí depois vem uma desistência, porque parece que não tem como você sair daquele negócio, porque ninguém vai te entender, ninguém vai conseguir te ajudar. E aí o quarto momento desse nosso irmão é um arrependimento sólido e a vitória sobre o pecado. E eu acredito que ele chegou nesse ponto por 2 razões. Primeira razão, ele teve uma revelação do rosto do Pai. Por quê? Porque o pai diz para o cara que praticou homossexualidade, mas teve uma experiência com Deus, e crê no Senhor Jesus, ele teve uma experiência de fé, e ele viu o rosto de Deus, Criador. E depois que ele viu o rosto de Deus, Criador, melhor, viu aqui o teatrinho? Está vendo melhor aqui? Depois que ele viu o rosto de Deus melhor, ele olhou para si mesmo e falou assim, cara, não é possível, Deus me fez desse jeito. Mas depois que ele viu o rosto de Deus melhor, ele ouviu Deus dizendo para ele assim, não fui eu, filho. Não fui eu, filho. Ele ouviu Deus dizendo isso. Pai, o Senhor me fez desse jeito? E ele ouviu Deus dizendo, não fui eu, filho. Não fui eu que fiz isso com você. Eu não te criei assim e eu nem criei esse mundo assim, mas eu te quero de volta. Mesmo assim. Eu creio que essa é a primeira razão pela qual a pessoa hoje vive uma vida de fé. Porque ela teve esse entendimento. Que Deus olhou para ela e falou assim, não fui eu que fiz isso. Não fui eu que levei você para essa situação. Mas eu te amo assim e eu te quero assim para mim. E o segundo momento, que ele mesmo fala, ele entrou numa cultura de honra. E uma cultura de honra, como a gente tem aprendido aqui, é quando a igreja que olha para ele diz, você é meu irmão. Ponto final. Você crê em Jesus? Você é meu irmão. Ponto final. Nós somos filhos do mesmo pai. Ponto final. Não, mas é que o meu passado, os meus amigos e as coisas que eu gosto, e as coisas que eu tenho vontade de conversar, você não vai entender, ninguém vai entender. Porque o meu gosto, ele é refinado, ele é diferente. E aqui não tem espaço para mim.
Mas uma cultura de honra é onde a igreja olha e fala assim: você é meu irmão e ponto final. Você é minha irmã e ponto final. Não, mas é que você não sabe de onde eu vim. Você quer falar? Você é meu irmão, por quê? Porque Jesus derramou sangue por você. E nada muda isso. Porque nenhum pecado é mais forte do que o sangue derramado. Então, na conversão de um gay, a gente precisa entender. Ele nasce do Espírito, assim como todo cristão nasce do Espírito. Um bebê espiritual. Ele nasce um bebê. E assim como todo bebê, ele precisa de um negócio chamado estímulo. Todo bebê precisa de estímulo, porque o bebê é fruto do meio onde ele está crescendo. Olha Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É porque o cara deixou a homossexualidade que ele se torna um justo? Ou é por causa da obediência de um só? É por causa da obediência perfeita dele ou por causa da obediência perfeita de Cristo? Ele é um justo. Por quê? Último texto. Romanos capítulo 1. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O cidadão que se converte a Cristo, ele é o quê? Ele é um filho de Deus. Toda pessoa que se converte a Cristo é um filho de Deus? Toda pessoa que se converte a Cristo é um filho de Deus. Não importa se o cara matou, se o cara roubou, se o cara esquartejou, se o cara estuprou, se o cara veio da homossexualidade, ele é um filho de Deus. Ele é adotado em Cristo Jesus. Ele é aceito, ele é recebido. E ele recebe uma nova identidade. Ele recebe o penhor do Senhor, o penhor do Espírito. O Deus Pai, Criador do céu e da terra, coloca as primícias do Deus Espírito dentro dele. Deus dá o espírito de graça e de súplica para esse cara que se converte, para esse cara que recebe Jesus, para esse cara que crê em Jesus, para essa moça que crê em Jesus. Não interessa o que aconteceu com ele, não interessa o que fizeram com ele, o que ele fez. Ele creu em Jesus, ele é uma nova criatura, tudo é novo. Deus olha para ele de um jeito diferente. E o que a igreja é chamada para fazer? Olhar para ele do jeito que Deus olha para ele. E como que Deus olha para ele? Um irmão e ponto final. Ele é um filho e ponto final. Uma cultura de honra é onde a gente olha para as pessoas do jeito que Deus olha. A gente enxerga a identidade que Deus colocou para elas e a gente chama aquilo para fora. Você é um pastor. Não, mas como que eu sou um pastor, cara? Olha a minha vida. Nunca você é um pastor. Jesus te chamou para isso, não chamou? Eu sinto que ele chamou, mas parece que não encaixa. Mas você é um pastor, porque aos olhos de Deus é assim que ele te fez, é isso que ele tem para você. Esse é o sonho do coração de Deus. Você é um missionário, Deus vai te levar. É por isso que a profecia é tão importante na vida da igreja. Porque a gente olha para as pessoas do jeito que Deus olha e a gente não tem medo de falar aquilo que Deus vai fazer de bom na vida dela. Mesmo se você não é tão livre no dom de profecia, você pode olhar para a palavra de Deus que fala que ele é um justo, que ele é muito amado. Ele é o justo por quê? Ele é um justo por causa da fé. O gay que se converte é um filho de Deus, mas ele é um filho de Deus bebê. Bebês fazem grandes coisas? Não. Um gay que se converte é um filho de Deus. Ele parece um filho? Não, ele não parece um filho. Ele não tem cara de filho. O justo vive pela cara que tem. Dane-se a cara que ele tem. Dane-se o que ele parece. Dane-se a roupa que ele usa. O justo vive pela fé. Ele é um filho por causa da fé. Não é porque ele tem cara de filho. Tem muita gente que acha que eu não tenho cara de filho. Dane-se, eu sou um filho. Por quê? Porque eu conheço o meu pai. E se alguém quiser me impedir de pregar, está aqui, ó. Eu vou abrir essa Bíblia e vou pregar, porque ele se revelou para mim. E eu sou um filho dele porque ele falou que eu sou um filho dele. Porque eu creio em Jesus.
E ninguém vai impedir eu de cumprir minha missão. Não importa o que as pessoas digam. Agora, para chegar num ponto onde eu tenho intrepidez e ousadia de falar isso, eu tive muita gente ao meu redor que afirmou que Deus tinha um negócio para fazer na minha vida. Eu tive muita gente que me encorajou, que me estimulou, que me fortaleceu, num momento em que eu não era nada além de um piá chato. Agora, quando você olha para um cara que é gay, que ele se converte, ele não tem cara de crente, ele não tem cara de filho de Deus, ele não tem cara de missionário, ele não tem cara de pastor, mas ele pode se tornar o homem mais cheio de Deus que você conhece na sua vida, como é o caso do meu pastor. Não conheço ninguém mais crente como meu pastor, que abandonou a homossexualidade, que é o cara mais cheio de dons do Espírito Santo que eu conheço, e mais cheio de amor que eu conheço. Por quê? Porque o seu olho natural não vai conseguir ver o jeito que Deus vê. Você precisa de fé para enxergar a pessoa do jeito que Deus vê ela. E qual que é o problema nosso como igreja? O problema nosso como igreja é que a gente não consegue enxergar as pessoas do jeito que Deus vê. O nosso Pai vê as pessoas. Então um bebê, ele vai ser fruto do meio onde ele é criado. Um bebê espiritual não parece um homem maduro, porque ele não é, mas ele foi feito para ser. Está entendendo essa comparação? Um gay que se converte, ele não parece alguém que vai constituir uma família e vai viver os sonhos de Deus, mas ele foi feito para ser. A coisa só não está do jeito que era para ser. E a grande afirmação dessa noite é: não é porque ainda não é natural, é que você não nasceu para isso. Não é porque ainda não é natural para você, é que Deus não te fez para ser isso. Quem vai bater em um bebê porque manda o bebê cozinhar e ele não obedece? Nós vamos denunciar você, cara. Você tem lá, né, seu filhinho, pá, 6 meses. O Isaac, nós vamos batizar o Isaac daqui 2 semanas, não tá confirmado ainda, o Cleito vai confirmar, mas a gente vai batizar o Isaac, vai fazer 3 meses. O Cleito chega lá em casa, e aí filhão, beleza? Ô filhão, como é que foi seu dia? Eu tô fazendo a Madalena, né, foi mal. É que eu só tive um filho gato só, então é assim que ela respondia. Aí falou assim: filho, faz favor pro pai. Estou aqui assistindo o jogo, pega um copo d'água para mim lá. Aí não faz nada. Moleque, te mandei pegar água. Você vai bater nele? Você está entendendo? Tem gente que chega no nosso meio e está vindo de uma cultura onde tudo que ele sabe é aquilo ali que ele tem. Ele está dando para você, ele está dando para Jesus, ele está dando para a igreja aquilo que ele recebeu. E quando o cara se converte, ele precisa do quê? Estímulo. Quando uma criança está andando e ela está aprendendo a andar e ela cai no chão, o que você faz com ela? Você xinga ela? Tem pai que xinga, né? Ô seu idiota, não sabe andar ainda. Será que como igreja às vezes a gente não faz isso com a pessoa? O cara acabou de ser salvo pela graça. Ele acabou de ser justificado pela fé. E o nosso coração, como é que está? Será que a gente está enxergando do jeito que Deus enxerga? Porque ele nasceu para ser um homem, para ser uma mulher de Deus, cheio de Deus. Ele parece? Claro que não parece, ele é um nenê. Nenhum nenê parece um adulto. Então o que a gente faz como igreja? Quando o cara chega, porque a maior parte das pessoas que eu conheço não chega na última fase, que é a vida em abundância, tendo deixado a homossexualidade, mas chegam naquela parte em que tenta se arrepender, experimenta uma frustração gigante em um ambiente de igreja onde não recebe estímulo. Por quê? Porque a gente não tem conseguido enxergar as pessoas com os olhos do Pai. Você vai ver o evangelismo que o pessoal aqui faz com os travestis, com as prostitutas, o tanto de gente crente que tem lá vendendo seu corpo. Por quê? Porque quando olha, só consegue enxergar: você é um travesti, você é uma prostituta. Mas é assim que o Pai olha para aquela pessoa. O que essa pessoa é? Essa pessoa é um justo. Ela é uma justa. Não, mas está se prostituindo, ela é uma iníqua. Eu não sei que evangelho que você está lendo, porque a Bíblia fala que o justo vive pela fé. E se você crê em Jesus, você é um justo. É muito simples, gente.
A gente está com pressa da santificação das pessoas e a gente está socando ela para ver se ela santifica mais rápido. Anda um cotovelado na cara do menino. Vamos lá, anda. Você vai matar o menino. Você vai matar a fé do cara. O cara acabou de converter. Ele está cheio de coisa enroscada dentro dele. Sabe o que você precisava fazer? É ouvir ele falar de todas as experiências sexuais que frustraram ele no seu passado. Esses tempos atrás, quando eu conheci um cara que tem conflito na área, eu fui indicado pelo Geraldo. O Geraldo falou assim, ó, recebe o Arthur, tal, ele é um pastor, ele é uma benção, tal, vai ser legal para você. Gente, mais de 50 anos de idade. Você não tem noção. Você não tem noção como é que foi o nosso tempo. Eu conheci o cidadão, a gente passou algumas horas junto. Nossa, eu tive alguns dias seguidos com ele. Era o dia inteiro. Ele me falando tudo que ele tinha experimentado, todas as frustrações, todos os casos, todo o caso de dependência emocional. Um cara que ele amava e que depois o cara queria se prostituir na Europa e a dependência era tão grande que ele ajudou o cara a comprar passagem para ir para lá. E depois o cara voltou e ele ficou com o cara de novo, por causa de tamanha dependência. O cara se prostituía, era mais novo do que ele, e ele não ligava, por quê? Porque a dependência era tão grande, e o vazio era tão grande dentro do coração, que ele falava, não tem problema, contanto que você fique comigo. E ele passou tempo, horas, falando para mim todos os casos do passado. Por quê? Porque o cara não consegue achar, dentro de uma cidade que tem milhares de crentes, alguém que escute ele, que fala assim, eu sou teu irmão em ponto final, pode falar o que você quiser para mim. Está entendendo a nossa crise? A nossa crise é que nós não entendemos o que Jesus está chamando a gente para fazer. Você está querendo dar cotovelada no cara e tudo que o cara precisa fazer é chorar para você, porque ele tem um rastro de dor no passado. E ele tem esperança que talvez Jesus pode mudar as coisas. Por que a gente está batendo nos bebês? Você sabe por que todo bebê aprende a andar? Se ele não tiver uma deficiência física, todo nenê aprende a andar. Todo bebê. Tá? Todo bebê. Por que todo bebê aprende a andar? Porque ele tem duas coisas. Ele tem estímulo. Todo mundo quer fazer um nenê andar, não é verdade? Você vê um nenê tentando, você nem sabe o que é. Ai, que gracinha. Vamos lá, vem cá com o tio. Todo mundo quer fazer um nenê andar. Primeiro ele recebe estímulo, segundo ele recebe amor. Na hora que ele cai, mete a cara no chão. O que você faz? Você ri para ele, vamos lá, tenta de novo. Você dá uma risadinha. Cuti-cuti, vamos lá. Ele recebe duas coisas, ele recebe estímulo e ele recebe sorriso. Só que quando os nossos irmãos em Cristo, bebês, e eu quero voltar especialmente para as pessoas que têm conflito na área da homossexualidade, quando elas caem de cara, o que a gente faz? A gente estimula, a gente sorri. Você sabe por que todo bebê anda? Porque ele vê todo mundo andando. Aí sabe o que ele quer fazer? Ele quer ser igual a todo mundo. Ele quer andar. Sabe como é que a gente vai ajudar as pessoas a deixarem a velha vida? E seja lá qual o pecado for, na hora que elas verem a gente vivendo a nova vida. E estimulando elas em amor. É muito simples. Você só tem que estar perto. Você só tem que sorrir na hora que cai de cara no chão. E falar assim, tá tudo bem, vamos lá, vamos tentar de novo. E não falar assim, não, você não se converteu de verdade, seu imundo. Eu entendo que a gente tem uma dificuldade de entender que o amor é estímulo. A gente tem uma grande dificuldade de entender que o amor é estímulo. Porque a gente... Boa parte de nós está acostumado com uma criação onde a gente foi disciplinado pelas surras que levou. E não pela relação feliz de amizade que a gente teve com os nossos pais. Porque o amor é estímulo. Se você tiver uma relação super feliz comigo, eu vou te dizer, você vai querer se parecer comigo. Se você tiver uma relação boa comigo, amigável, amorosa comigo, você vai querer se parecer comigo. As pessoas se influenciam umas às outras. Só que a gente está acostumado ao estímulo da dor.
A gente precisa virar uma chavinha dentro da nossa cabeça. Quando a gente não entende que o amor é estímulo, quando a gente quer educar alguém, a gente bate, a gente usa de violência. A gente levanta a voz. Nós mudamos o semblante, a gente faz cara feia. Mas nós precisamos descobrir como igreja que não existe estímulo maior do que o amor. Ninguém consegue viver uma vida inteira com Jesus se não descobrir esse negócio. Você desvia, porque você cansa de ficar errando e achando que Deus vai bater em você toda hora. Ou você descobre que o maior estímulo de Deus para você é o amor e o perdão infinito dele para você, ou você vai largar a fé daqui a pouco. Porque não dá para viver uma vida inteira sofrendo tribulação, negando o pecado e os prazeres desse mundo, se você não foi estimulado por um amor sobrenatural. Tem que ser o amor que estimula você. O amor é um grande estímulo, igreja. Quando as pessoas pecam, quando elas caem, o amor é um grande estímulo, igreja. Outro problema que nós temos é que nós não temos certeza de quem nós somos. Então o cara se converte, a moça se converte. Quem que quer andar com o cara que é gay? Ah, o cara vai dar em cima de mim. E daí que ele vai dar em cima de você? Você não sabe quem você é, não? Você está com medo do quê? O justo vive pela fé. Aquele cara que se converteu, ele vive pela fé. Sabe fé no quê? A fé no Jesus que salvou ele. Mas a fé naquilo que ele ainda não é naturalmente. O cara que se converte, ele tem uma fé. Sabe qual que é a fé que ele tem? De que um dia ele vai ser naturalmente livre do pecado dele. E que ele não vai ter que ficar sofrendo para viver em santidade mais, mas que vai ser gostoso, vai ser leve. O justo vive por essa fé. Sabe por que eu sou crente ainda? Porque eu tenho certeza que nessa vida eu vou amar com muito maior facilidade, eu vou rir com muito maior liberdade, eu vou servir as pessoas sem sentir peso, pregar vai ser muito mais gostoso, muito mais alegre, aconselhar as pessoas vai ser muito melhor. Eu tenho certeza de que nessa vida Deus vai me usar para curar os enfermos. Ontem eu fui fazer um velório, eu tenho certeza que eu vou ressuscitar morto nessa vida. Eu acredito nisso. O justo vive pela fé no quê? A fé daquilo que ele ainda não é naturalmente, mas vai ser nessa vida. Como que o cara que se converte, ele vai ter fé de que ele vai ser naturalmente uma coisa que ele não é? Se ele receber estímulo, se ele receber profecia, se ele receber palavras, dizendo assim, você é um homem de Deus, você é um homem santo de Deus. O meu pastor fala que mais fazia ele chorar. É quando ele vivia na homossexualidade, ele estava mais ou menos com seus 18 anos, e a mãe dele super crente, e ela não tinha estudo, ela era semi-analfabeta. Ele chegava e ela ia orar por todo mundo da família. E ela chegava e botava a mão na cabeça de cada um. E ela ia falando, e ela ia profetizando sobre a vida de cada um. E quando ela chegava no meu pastor, ela botava a mão na cabeça do meu pastor. Começava a falar assim, oh meu Deus, obrigado por esse homem santo que o Senhor me deu. Esse homem do Senhor, esse homem maravilhoso, esse homem lindo. Ele vai dar tanto fruto, ele vai abençoar tanta gente, ele vai salvar tanta gente. Deus, muito obrigado por esse homem cheio do Espírito Santo, que vai ser um pai de família, que vai ter uma ótima esposa, vai ter um monte de filho, vai ter neto, vai construir uma igreja que vai glorificar o teu santo nome. O Senhor vai usar ele com poder, com graça, com glória. E até hoje, quando ele fala isso, ele começa a chorar. E quando a mãe dele botava a mão na cabeça dele, ele começava a chorar. Porque ele disse que ele pensava assim, coitado, ela não sabe de nada. Ela não sabe nada da minha vida. Coitado, minha mãe é ingênua, inocente. Não, ela sabia, só que ela estava profetizando. Sabe o que ela estava falando? Eu tenho certeza de que você vai se tornar aquilo que você ainda não é naturalmente, mas vai ser natural. Por quê? Fé. Por quê? Porque o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos mora dentro de você. E Ele vai fazer esse negócio acontecer. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que declarar e ter paciência. Porque o nenê não nasce sabendo. Mas se ele receber bons estímulos, ele vai aprender. Amém? Nossa coisa de igreja é que a gente precisa se resolver. Porque Deus vai mandar um caminhão de gay para cá. Já está mandando já. Quando eu estava lá em Recife, lá, a gente estava orando um dia, aí veio um cara assim, eu tenho uma visão aqui, deixa eu te falar. E eu, beleza. Eu estou vendo um monte de gay atrás de você, te seguindo, está cheio de gay. Eu falei, é isso aí mesmo. É isso aí, é comigo mesmo, essa aí é para mim, você acertou. Amo os gays. Hã? Entendi nada, amém.
Pergunta: quem vai ensinar as pessoas em conflito com a sexualidade para que elas nasceram? Quem que vai ensinar? Quem que vai chegar para o cara alcoólatra e falar assim: deixa eu dizer para que você nasceu, não foi para isso. Mas não é só para negar aquilo de ruim, mas é para dizer aquilo de bom que Deus tem. A gente precisa semear os sonhos de Deus no coração das pessoas. E eu quero falar em relação à homossexualidade. Eu não quero me aprofundar nas causas, nas raízes, nos traumas, nos abusos, em estudos. Eu quero falar de uma coisa muito simples, que como igreja a gente precisa ser. A gente precisa ser gente aberta para receber as pessoas, para ouvir as pessoas, para estimular as pessoas. Se tem um negócio que eu não tenho medo com o pastor, é ter gay perto de mim, homem. E já aconteceu mais de 2 vezes, mais de duas, dos caras se apaixonarem por mim, e eu estou consciente disso, e eu falo: filho, se você se apaixonar por mim não dá nada, faz parte do processo, você está tentando se livrar desse troço aí, eu não estou com medo não tem problema, nós estamos juntos aqui, e eu quero dizer que eu acredito em você, eu vou investir em você, e eu quero te ajudar, você não precisa ter medo de mim, eu não quero te machucar, eu quero te servir, eu quero te amar, porque eu acredito que você vai ser tão homem quanto você acha que eu sou, mas você acha que você não consegue ser, eu acredito em você. A gente precisa parar de ter medo, gente, de perder a santidade. A gente precisa parar de ter medo de perder a santidade. O Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos vive dentro de nós, vive dentro da pessoa. A igreja precisa aprender a dizer: você é meu irmão, e ponto final. Vamos ler 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. E a gente encerra. (1 Coríntios 6, do 9 a 11). Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você era isso, mas agora você está em Jesus, Jesus está em você, nós somos um corpo só. Não me importa o seu passado, você quer falar? Pode falar, posso te ouvir, mas isso não vai mudar o jeito como eu olho para você, porque nós somos filhos do mesmo Pai, e Ele te ama do mesmo jeito que Ele me ama, e o Espírito que está em mim está dentro de você. E vamos chorar junto na hora que precisar chorar. E na hora que você cair, volta aqui para a gente chorar de novo. E na hora que você achar que não tem jeito, que você não vai conseguir, que Jesus vai abandonar você, volta aqui de novo. E na hora que você cansar de ouvir de Jesus, volta aqui de novo para a gente assistir um filme, tomar um sorvete, fazer alguma coisa. Porque você é meu irmão e ponto final, mesmo que você não queira ser. Amém? A gente precisa acreditar que mesmo que nós não sejamos naturalmente algumas coisas, isso não significa que a gente não nasceu para ser aquilo. Porque o sacrifício de Jesus resolve tudo. A obra do Espírito Santo em nós está nos reconectando com a nossa verdadeira natureza, que é a natureza de filhos de Deus, que é a natureza divina, que o apóstolo Pedro fala assim, que nós somos coparticipantes da natureza divina, a semente divina está em nós, o Espírito Santo está gerando a vida de Deus dentro de nós, nós estamos cada dia mais parecidos com Deus, o Espírito de Deus está nos reconectando com a nossa natureza divina. Amém. Vamos orar? Sabe, tem alguns conflitos dentro de nós, algumas lutas que não tem cara. Você não consegue olhar para uma pessoa e saber que ela tem cara, que ela é viciada em sexo. Você não consegue olhar para uma pessoa e saber que ela é pedófila, que ela gosta de criança. Você não consegue olhar para alguém e saber. Às vezes você consegue saber se uma pessoa tem um trejeito ou outro, mas a gente não consegue saber olhando só para a cara. Não consegue. Então eu acredito que
Existe gente aqui que não dá para a gente saber que tem seus conflitos. Eu quero dizer para você, papai ama você. Ele quer te ver andar. Ele quer te ver andar. E na hora que você cai de cara no chão, Ele não briga com você, Ele não xinga você, Ele não te bate. Olha só, você voltou de novo. Olha lá, você cobiçou aquele cara. Ah, não acredito que você flertou com aquela menina de novo. Você não tem jeito mesmo. Não é isso que Ele diz. Ele ri para você e fala, vamos continuar. Levanta, vamos de novo. Eu amo você. Você é minha filha, você é meu filho. E se ninguém mais fizer isso aqui dentro, que eu sei que não é verdade, tem gente aqui dentro. Pessoas que andam mais perto de mim não vão conseguir ser diferente de mim. Posso garantir para você, tem pelo menos 10 pessoas aqui dentro com quem você pode abrir o seu coração, contar o seu histórico, desabafar, coisa que está entalada na sua garganta, que você não aguenta mais guardar, coisa que pesa a consciência, que te traz condenação. Você tem uma família. Você tem uma família. E nós dizemos, você é nosso irmão, você é nossa irmã, independente do seu conflito. Seja na área lascívia, seja você vivendo na heterossexualidade, ou seja você na prática da homossexualidade, ou seja você com qualquer desvio de conduta, você é nosso irmão e ponto final. E nós queremos ver você ser tudo aquilo que Deus sonhou para você. E nós queremos profetizar sobre você os sonhos de Deus. E nós queremos sonhar junto com você. Pai, obrigado, Pai. O Senhor nos ama tanto. Que sua palavra, Pai. É a tua palavra. É o Senhor que falou aqui, Senhor. É o Senhor que diz tudo isso. O Senhor está procurando, Senhor, um lugar que o Senhor pode levar os seus filhos feridos. O Senhor está procurando, Senhor. O Senhor é a igreja, é aquele povo que precisa anunciar para o mundo que o mundo não foi feito para ser desse jeito. E que o Criador não parece com essas coisas que a gente está vendo aqui. Tem misericórdia, Deus. O Senhor está dizendo, eu quero meus filhos de volta. O Senhor está dizendo, eu quero os meus filhos de volta. É isso que o Senhor diz. Eu quero os meus filhos e as minhas filhas de volta. O Evangelho de João diz assim: Caifás, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer, para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. O Senhor quer nos reunir todos juntos, papai. Pai, chega, Pai. Chega, Pai. Chega da gente não conseguir receber gente machucada no nosso meio. Chega da gente ter medo de amar as pessoas, Senhor. Chega do nosso coração duro, Pai. Nos ensina a viver pela fé. Chega, Deus, de gente medrosa, Senhor. Deus, eu não tenho medo de pecado de ninguém, Senhor. E o Senhor também não tem medo de pecado de ninguém, Senhor. Quero levantar aqui, Senhor, no meu ministério, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com um passado que ninguém daria crédito para eles, Senhor. Gente que hoje, atualmente, vive um presente que ninguém dá crédito, mas o Senhor dá, Deus. Eu quero, Deus, levantar essas pessoas. Eu quero amar essas pessoas, ser amigo dessas pessoas, rir com essas pessoas, me divertir com essas pessoas. Colocar meus filhos, Deus, no colo dessas pessoas. Para criar meus filhos, Deus. Eu quero que meus filhos sejam criados ao redor de um monte de gente que não acreditava que ia dar certo na vida. Eu quero, Deus, meus padrinhos de casamento, Senhor. Gente que nós choramos juntos durante bons anos, Senhor. E que nós não esquecemos que era um filho do Senhor, apesar dos erros. Eu quero ver, Deus, homens e mulheres, Senhor, realizando os sonhos, Deus, de terem seus próprios filhos, Jesus, de viver o seu chamado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não tem medo de pecado nenhum, Senhor. O Senhor não tem medo de homossexualidade, de travestismo, de transexualidade. O Senhor não tem medo disso. Isso não é uma bomba para o Senhor.
Senhor não está preocupado com isso. Isso é fácil para o Senhor. O seu amor cobre tudo e ponto. Vem, Deus, prepara a república, Senhor. Prepara meus filhos, prepara os meus filhos aqui, Pai. Prepara os meus filhos na fé. Prepara os meus filhos, Pai, para terem um coração disposto como o Senhor tem me dado. E esse coração que eu tenho recebido é do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Consola, Pai, quem está precisando de consolo. Dá esperança de que ainda naturalmente vai vencer essas tentações que hoje assolam a alma. Em nome de Jesus, Pai. Eu queria te convidar a dobrar o seu joelho. Se você sente que você precisa derramar o seu coração na presença de Jesus, dobre o seu joelho e põe seu coração para fora. Abra o seu coração. Ele nos cede
Você que é a igreja, diz assim, diz para o Senhor, fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Você que não é alguém que está precisando dessa ajuda, mas é alguém que conhece Jesus, fala isso para Ele, fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei nem o que dizer para um irmão que vem com essas lutas, mas eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.